Olá, amigos, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Vídeo Diverso, o Ministério Mostrando a Verdade. Irmãos, hoje nós vamos dar aqui prosseguimento na suposta interpretação do Apocalipse. Eu tinha ido até a metade, né? Mas ali já é prova suficiente para nós não levar a sério o negócio daquele, né? Mas vamos continuar analisando aí. Porque a palavra de Deus nos dá esse direito, né, de julgar a profecia. Tem coisa que nem profecia é, né? Mas a palavra de Deus nos dá esse direito. Nós fazemos uma análise e um julgamento. Quando nós fazemos um julgamento, nós temos que usar um parâmetro. Qual é o parâmetro que iremos usar? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a régua. Ela é a régua que abaliza a profecia, ela é a régua que mede a minha vida, a sua vida, a vida de nós todos. Ela mede a vida até daquelas pessoas que não querem ser medido. Então, aqui está uma passagem que eu considero como sendo o resumo de toda a Bíblia. Eclesiastes 12, do verso 13 e 14, diz assim: de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Então a régua que abaliza nossas vidas, ela coloca no seu devido lugar tanto aqueles que querem obedecer quanto aqueles que não querem. Porque diz aqui, ó, aqui é um conselho, olha: teme a Deus e guarda o mandamento, porque é dever de todo homem. Poderia dizer aqui, né, de todo cristão, de todo crente, de todo o temente a Deus. Não, não é. É de todo homem, crente, descrente, profano, todos têm esse dever de guardar os mandamentos de Deus. Eu congregava numa certa igreja, né, a Igreja da Revelação, e lá eles visavam muito os visitantes. A maioria das revelações lá era voltada aos visitantes, né? Coisa que eu já não acho correta, porque a pessoa vive lá no pecado, Deus vai abençoar aquelas pessoas e deixar de abençoar as pessoas que vivem ali dentro da doutrina, digamos assim. Então eu creio que Deus deveria abençoar mais aqueles que estão obedecendo. Mas muito bem, aí para justificar, né, para que as pessoas não corressem, aí no dia da doutrina tinha um dia específico ali que era dia de doutrina, né? Culto de doutrina. Aí eles diziam assim: olha, vocês que são visitantes, não se preocupem, que essa doutrina aqui é só para os membros da igreja, né? Um dia eu tomei a palavra, né? E aí disse: olha, a Bíblia que eu tenho na mão aqui não diz isso. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus têm que ser guardados por todo homem. O verso 14 diz, ó: porque Deus há de trazer juízo sobre a terra, até tudo que está encoberto. É por isso que em outro vídeo aí eu falei que Deus é contra as coisas encobertas. Tem gente que acha que as coisas têm que ficar quietinho lá, denominação não pode ser trazido à luz. Eu vejo a Bíblia falando o contrário. É uma cultura que se cria, né? Uma cultura que se cria no meio evangélico, pseudo-cristãos, que fica encurtido na cabeça das pessoas. Mas a palavra de Deus, ela fala o contrário, que as coisas têm que ser feitas tudo à luz e às claras. Então vamos aqui dar prosseguimento a tal interpretação do Apocalipse. Irmãos, dá vontade até de rir esse tipo de coisa aqui, viu? Esse tipo de coisa, porque aqui no meio dessa suposta interpretação do Apocalipse, a pessoa fala aqui que as pessoas estão estudando e criando grupos, né? Tipo assim, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, atribulacionista, né? As pessoas estão se matando de estudar e não chega no conhecimento. Enquanto que uma menina, que eu acho que nem 20 anos não tem,
recebe a visita de um anjo e o anjo entrega de bandeja o que vai acontecer todinho, né? A interpretação do Apocalipse. Irmão, é muita petulância, né? É muita para a cabeça da gente. Pois é, esse suposto anjo que estava revelando para a menina aqui, até errar ele errou, né? Que ele falou pró-tribulacionista. Bom, não existe pró-tribulacionista, existe pré-tribulacionista. É. Então, só corrigindo o anjo aí que revelou também, que o anjo revelou que existe um grupo chamado pró-tribulacionista e eu não conheço. É desconhecido esse grupo aí, né? Existe pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pós-tribulacionista, não pró. O anjo aqui falou pró. Então, já é de desconfiar, né? Quando a pessoa quando a pessoa se levanta em profecia ou revelação, já errando até o termo, o resto também é fake. E aqui ela diz o seguinte, né? Que as trombetas e os selos não se cumprirão em ordem cronológica. É engraçado, né? Que a Bíblia ela é escrita ali em ordem cronológica, mas daí desce um anjo e diz que não vai acontecer assim. E aí o que se fica? Você fica com a Bíblia ou com a suposta interpretação? Então, outro besterol que a pessoa diz aqui é que se a nação arrepender, o juízo do Apocalipse ele não será cumprido. Irmãos, se está escrito, é porque já foi determinado. Se foi escrito que vai acontecer, é porque as pessoas não vão se arrepender. Veja que não há arrependimento ali durante o desenrolar dos fatos. As pessoas ali não vão mudar de atitude. Deus vai mandar as pragas, por quê? Porque as pessoas não se arrependeram. Ali já é um fato determinante. Então existe essa possibilidade, sim. Mas vai acontecer? Não. Se o escritor do livro do Apocalipse, ele escreveu isso porque é que vai ser assim. Não vai haver arrependimento. Existe essa possibilidade? Existe. Mas não vai acontecer. Irmãos, ainda bem que esse tal ministério que caiu, viu? Senão eles teriam que escrever uma outra Bíblia. É igual a Igreja Relâmpago do Oriente lá. Da mulher que se diz Jesus Cristo, né? A Igreja Relâmpago do Oriente tem uma mulher que se diz Jesus Cristo encarnado em uma mulher. Eles fizeram uma outra Bíblia. E o caminho por onde esse pessoal que estava indo, eles iam escrever outra Bíblia. Porque do jeito que está escrito no Apocalipse não vai acontecer. Então tem que escrever direito, então, porque a Bíblia foi escrita errada. Ali existe uma ordem cronológica. Ali diz que Deus vai mandar praga. Agora aqui ela está dizendo que Deus pode não mandar. Se está escrito que Deus vai mandar, é porque o povo não vai se arrepender. Deus, na sua presciência, na sua onisciência, ele já viu o que vai acontecer lá no fim. Então não tem esse negócio de Deus, pode ser que eu mande uma praga, pode ser que eu não mande. Não, irmãos, não vai depender de povo nenhum, porque o povo não vai se arrepender. Já está escrito, já está sentenciado, já está decretado. Se fosse um simples erro, né? Fosse um erro como esse, dava para deixar para lá. Mas desde o começo que eu estou ouvindo aqui é uma aberração atrás da outra. Nada aqui está correto, nada. Sabe o que é uma coisa que você analisa, fala, bom, a metade está correto e a metade está errado. Mas aqui é 100% sem aproveitamento nenhum. Eu perguntei, Senhor, por quê? E Deus, de forma pequena, primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, primeiro. Se a Bíblia fala do primeiro selo, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, é porque o primeiro vai ser primeiro. O segundo vai ser segundo. O terceiro vai ser terceiro. Ela está dizendo aqui que não. Ela está dizendo que não aqui. Então, com o que se fica? Com a Bíblia ou com a palavra dessa pessoa aqui? Eu fico com a Bíblia. Porque pessoas igual ela já se levantaram um monte e caíram. Inclusive eles, né? Inclusive eles estão caídos por brincar com as coisas de Deus. Por brincar com as coisas de Deus. Hoje mesmo eu abria aqui os noticiários e vi a notícia aí do indivíduo aí, que acho que vocês vão saber quem é, que tem muitas fazendas, muita cabeça de gado, que a justiça determinou o despejo ele lá da sede dele, lá em São Paulo. Vocês vão saber quem que é. Por quê? Porque o indivíduo não pagava aluguel.
não pagou nem os funcionários da emissora. E vários outros estabelecimentos cujo pagamento de aluguel não foi efetuado. Irmãos, é aquilo que eu falei já no outro vídeo. A pessoa desse tipo tem uma psicopatia, que ele acha que todas as pessoas estão a serviço dele. Tipo assim, eu sou um homem de Deus, Deus é dono de tudo e tudo está aqui para me servir. Então ele não se vê na obrigação de pagar um aluguel. É igual o caso que eu contei lá, né, de uma casa que eu aluguei para um pastor. Eu percebi isso nele, ele não falou com palavras, né? Ele não chegou a declarar isso, mas eu percebi pelas atitudes dele, que ele se achava um homem de Deus e que a casa ali era do pai dele, que era Deus, e me pagar era coisa que ele não precisava fazer, né? Então as pessoas estão acima de qualquer coisa. Então pessoas igual essa é capaz de discordar da própria Bíblia, dizer que a Bíblia foi escrita de um jeito, mas não é daquele jeito. Pessoas desse tipo, irmão, estão caindo igual mosca. Quando eu olhava, começava tudo a mudar de lugar. Aquelas letras que estavam escritas na Bíblia, conforme está escrito na minha e na tua Bíblia, começaram tudo a mudar de lugar. Então é complicado isso, né? Complicado. A Bíblia está escrita de um jeito, mas não é bem daquele jeito, né? Um anjo chega e as coisas mudam tudo. O versículo 1 vai lá para o final, o capítulo que está lá no meio vem para o começo, né? Ou seja, a Bíblia não está escrito corretamente. Ou seja, todos nós estamos lendo a Bíblia de maneira errada. Irmãos, é muita besteira demais, né? O que me admira não é a pessoa fazer isso. O que me admira é o número de seguidores que essas pessoas conseguem. Agora mesmo de manhã eu li um comentário aqui que não vou nem dizer o que a pessoa falou, mas um fanatismo fora de brincadeira. Quando eu falo fanatismo, irmão, sabe no que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao seguinte: você congrega numa igreja tal. Você tem que estar aberto a aguentar a crítica daquele lugar onde você congrega. O pastor seu é o pastor João, por exemplo. E as pessoas vêm falar do pastor João, você não pode partir para ignorância, para pancada, então para pancadaria com a pessoa que vem falar dele. Você tem que mostrar que você é cristão. Você tem que dizer, é verdade, eu vou analisar o que você está falando, se realmente procede o que você está falando. E analisar, de repente, o João é aquilo que a pessoa está dizendo. E você, na sua ignorância, na sua idolatria, idolatrando o homem, já diz, não, ele é um santo. Irmão, se você tem esse tipo de atitude, então você é um idólatra, você tem que rever os seus conceitos. Então, irmãos, é assim que a gente acha o rumo correto na nossa vida. Você sempre ouvir os dois lados. Até eu aprendi como obreiro, né? Os 5 nunca do obreiro. Os 5 nunca. Um dos nunca é você nunca tomar partido numa disputa qualquer sem antes ouvir os dois lados. Porque numa disputa sempre tem dois lados. Às vezes tem 3 lados, às vezes tem 4 lados. Você tem que ouvir todos os lados primeiro, analisar com calma, depois você vai ali tomar uma decisão. Você vai ali ver o que você acha daquilo. Então, se você é do tipo que diz, não, eles são de Deus e ponto, irmão, você está sendo idólatra. Dá uma olhadinha aí no que eles ensinavam aí para você ver, né? Agora, tem pessoas que chegam aqui, até nos comentários, dizendo assim, olha, eu estava desviado e voltei. Irmão, amém que você voltou para Jesus. Só que nós temos que aprender a separar as coisas. Você voltou por causa da palavra, você voltou pelo poder de Deus, você voltou para Jesus, voltou para a igreja. Que tem gente que não volta para Jesus, volta para a igreja. Tem gente que foi para uma igreja X porque gostou do pastor, né? Então você voltou, foi para Jesus ou por causa do pastor? Eu sou uma mulherzinha, por exemplo, né?
Aí tem um pastor lindinho lá, eu vou para aquela igreja por causa daquele pastor. Né? Ele é solteiro, eu vou ver se eu conquisto ele. Você está servindo a Deus, você está servindo o homem. Então vamos separar as coisas. Até o que eu falo para vocês aqui. Se servir de alguma valia para alguém, se servir de levo espiritual para alguém, se servir para você arrumar a sua vida, jamais eu vou reivindicar a glória para mim, né? Essa glória não vai ser reivindicada para mim, essa glória será para Deus. Eu não busco seguidores, né? E nem quero seguidores mesmo. Que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Então, pode ter pessoas voltadas para Jesus através do programa? Claro que sim. A palavra é de Deus. Agora, a vida torta deles, ensino errado, é uma outra coisa. Então, esse tipo de coisa aqui, irmãos, Deus não permite, né? Eu sei lá, eu creio que não, porque ultrapassa, extrapola os limites, né? É por isso que aquela tal denominação do qual eu falei, foi uma igreja que subiu de maneira meteórica, só que está caindo também como um foguete que subiu, agora está caindo. É uma igreja fechando atrás da outra. Por quê? Mas porque não tem sustentabilidade. Eu falei num outro vídeo aí que eles criaram um gigante que não conseguiram nutrir esse gigante. E gigante desse tipo que você não consegue nutrir mesmo. Eles colocavam o vídeo no YouTube sem poder ninguém comentar. Por quê? Porque eles tinham medo da verdade. Só que não adianta, minha filha, aquilo que você fala se espalha. É por isso que eu não procuro falar de mim, estou falando da palavra de Deus. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Não tenho nada para dar para ninguém. Só que o que eu tenho é a verdade contida nas Escrituras. Isso eu vou divulgar sempre. E vou rebater os falsos ensinos. Um anjo mostrou uma estrela caindo no mar. E o nome da estrela é Absinto. Nossa, que grande revelação, né? Isso está na Bíblia, lá não precisa anjo nenhum revelar isso. Isso já está escrito. Então a fulana aqui que diz que está recebendo revelação de Deus em voz audível e do anjo, diz que a estrela que cai no mar, chamada Absinto, já aconteceu. Irmãos, isso é de uma aberração tão grande, que a gente não sabe se ri ou se chora, que dá vontade de rir porque é uma brincadeira muito grande. A pessoa tá fazendo esse tipo de coisa, né? Levando as coisas de Deus numa brincadeira tão grande desse jeito. É consenso entre todos aqueles que se debruça a estudar a palavra de Deus, a entender que esse evento dessa estrela caindo no mar será uma coisa tão grandiosa que matará muita gente. E a pessoa diz que essa estrela já caiu. Tá, caiu quando então? Que ano que foi? Quando que foi? Aí ela diz que está poluído aí. Tá, então a poluição no mar é por causa de uma estrela que caiu? Claro que não. A poluição nas águas que estão aí é essas fábricas, né? Eu nem diria cidadão comum, né? Mas eu diria mais que são essas grandes empresas que estão aí. Quem já andou em Cubatão, no estado de São Paulo, ali viu ali um exemplo claro do que é uma poluição ali, poluição das águas, poluição do meio ambiente do modo geral. Mas aí a estrela caiu em que ano então? Que ano que foi? Né? Até agora eu não vi lá dizer. Foi no ano passado? Foi 2 anos para cá? Então a poluição começou de lá para cá. Mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então aqui ela diz que os homens jogando veneno nas águas, poluindo as águas. Tudo bem, isso tudo bem. Mas o que tem a ver com a estrela que cai? E desde quando as águas estão poluídas? Irmãos, existe água assim. Existe água no estado puro aí. Isso é besteira. Existe uma água mais pura do que a outra. E essa estrela aí não vai poluir as águas, né? Poluir. E outra coisa também. Ela vai se tornar amarga. Quando é que você foi numa fonte de água aí que você percebeu que ela era doce antes e agora é água amarga? Não aconteceu nada disso ainda. Então a pessoa dizer que isso já aconteceu é elemento suficiente para você ter uma pessoa dessa aqui como fake. Não tem por onde você pensar diferente. Então, ela diz que a poluição aqui, os homens jogando veneno. Inclusive você, minha filha. Inclusive você que está tendo essa suposta revelação do Apocalipse. Inclusive você está poluindo o mundo.
Eu que estou gravando esse vídeo, eu sou responsável por poluir o mundo também. Todos os cidadãos são responsáveis por isso. Um menos, outros mais. Agora você vai dizer que uma coisa lá que a estrela é... Ah, meu Deus do céu. Outra coisa, irmãos. Isso aqui é uma opinião minha. Mas eu entendo que as dores e a grande tribulação é a mesma coisa. Quem que falou de princípio de dores? Foi Jesus. Então vai ser o princípio das dores. O que é princípio? Uma coisa que está começando. Então vai ter a dores? Vai. O que é a dores? É a mesma tribulação. Só que a tribulação ela vai ter um começo. Ela vai se agravando. Agora você dizer que nós já estamos no selo, nós estamos no 5º selo, irmão, é muita aberração. Muita aberração. O selo acontecerá durante a tribulação. Você dizer que essas coisas estão acontecendo, irmão, nós estamos vendo aí situações difíceis, né? Mas nada se compara à tribulação. Outra coisa, a tribulação ela terá um atingimento global. E nós vemos que as pessoas são às vezes perseguidas, mortas, passam fome, em um lugar mais do que o outro. Em um lugar você tem mais paz do que outro lugar. E durante a tribulação será uma perseguição em todos os âmbitos, em todas as áreas que você pensar. Então, você pensar que você já está no meio da tribulação, nós já estamos no meio da tribulação, né? Não, irmão, negativo. Negativo não vai ter paz. Tem gente também que diz que a tribulação é 7 anos e 7 anos de paz. Irmão, só se for paz para aqueles ímpios lá que vão estar servindo o anticristo. Eu creio que para o cristão não vai haver paz. Anticristo não vai assumir um trono e ser bonzinho para os crentes, não. Tira isso da cabeça. Então dizer que nós estamos já no meio da tribulação, que nós já estamos no 5º selo, né, que a estrela chamada Absinto já caiu, é uma aberração muito grande, irmãos. É uma discrepância muito grande. Eu não tenho palavras aqui para descrever uma coisa dessa, né? Da pessoa ter coragem de falar uma coisa desse tamanho, uma besteira tão grande dessa. Porque a Bíblia não fala de 2 períodos, a Bíblia fala de um período só chamado grande tribulação. Então, essa grande tribulação ela terá um início. Eu acredito que foi isso que Jesus disse, né? O princípio das dores. O que são as dores? A tribulação. Então, é 2 maneiras diferentes de falar da mesma coisa, né? Você pode falar de um objeto qualquer, né? Uma bicicleta, você pode chamar de bicicleta, eu posso chamar de bike. Nós estamos se referindo à mesma coisa. Então Jesus chamou a grande tribulação de dores. E Jesus lá para frente fala de tribulação também. As dores é o que? A tribulação. E João já não usou o princípio de dores, ele disse de tribulação. Durante a tribulação vai ter o quê? Vai ter dores. Então eu não vejo 2 períodos, eu vejo um período só chamado grande tribulação, ou chamado dores. Essa dores terá um princípio. Então veja aqui Apocalipse 8 e 10 dizendo assim, E o 3º anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. E a 3ª parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram. Esse morrer aqui não é tomar água e morrer daqui 10 anos, não. A poluição ela pode te matar, mas pode matar você aos poucos. Ninguém é doido de chegar lá e tomar uma água do Rio Tietê, por exemplo, né? Que ali é poluição total. Mas uma água que você... Até a água que você compra numa garrafinha, vamos dizer que ela está, de certa forma, poluída. Digamos que ela está num nível de poluição ali tolerável. Então você vai tomando, né? Quem sabe depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela pode até te matar. Você desconhece a pureza ou a poluição, em que grau que ela está ali. Mas tem coisa que é visível, né? Tem poluição que é visível. Você chega e fala assim, não, isso aqui não é água. Esse aqui não é água mais. Isso aqui já não está no nível aqui aceitável. É a tal da água potável, né? A água potável e a água que não é potável. Então, quando a estrela cair, que ainda não caiu, as águas vão se tornar ingerível, né? Você vai olhar ali,
os seus olhos vai ver, os, o seu nariz ali vai sentir que, o seu olfato ali vai sentir que tem coisa errada com aquela água, e se tomar vai morrer. Meus queridos irmãos e irmãs, só esse fato aqui, da tal estrela absinto, já é elemento suficiente para você refutar e dizer que aqui trata-se de uma falsa profeta falando. Então, mas o vídeo inteiro, é besterol do começo ao fim. Veja bem, que o capítulo 8 do Apocalipse fala da estrela. A estrela absinto, e a terça parte tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Irmão, isso aqui vai ser um evento, né? Vai ser um evento, provavelmente as pessoas vão ver a estrela caindo. Isso aqui não aconteceu ainda. Vai morrer terça parte dos homens. E você viu alguma terça parte de homem morrendo por aí? Você não viu. Você não viu terça parte de homem morrendo, você não viu água se tornando amarga por aí, e a pessoa vem dizer que isso já aconteceu. Outra coisa, a água se tornou absinto por causa da estrela. E a poluição que está aí, nas águas por aí, ela é causada na maioria por grandes empresas, né? Por grandes empresas, grandes cidades e por aí vai. Não tem nada a ver com uma estrela que vem do céu. Então aqui, irmão, só esse fato gera fato para você não crer mais num negócio desse. Agora eu admiro as pessoas virem e ter pessoas igual essa como de Deus. Uma pessoa que faz uma revelação desse tipo, ela tem que se arrepender muito diante de Deus. Pedir perdão a Deus. Outra coisa, e vir a público e dizer que, olha, aquilo tudo foi eu que inventei. Né? Ou então foi Satanás que apareceu para mim e me revelou aquilo, porque aquilo não bate. Qualquer pessoa no bom senso, qualquer pessoa em sã consciência vai ver que isso aqui é fake. Não precisa de nada, irmãos. Basta você ter um pouquinho de consciência só e comparar com a Bíblia que você vai ver que a coisa não bate. Outra coisa, irmãos, a tribulação ela será um período curto. Jesus mesmo disse que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então não vai ser uma coisa assim, não, nós já estamos na tribulação. Nós já estamos na tribulação faz tempo. Irmãos, tem gente vivendo maravilhosamente bem por aí, né? Eu acho que a maioria dos que estão ouvindo esse áudio aqui vai dizer, não, mas as coisas não mudou, faz muito tempo aí que as coisas dão uma mudada, mas numa escala até quase que imperceptível. E quando o anticristo assumir o poder, quando começar a tribulação, vai mudar tudo o que você pensar, inclusive o sistema financeiro, o sistema de controle social, essa coisa nada toda. E a gente não vê isso acontecendo. Então dizer que a estrela já caiu, irmãos, é muita coisa, né? Outra coisa, a estrela vai cair e vai durar por quanto tempo essa mortandade? Eu particularmente acredito que não será por um período longo. Cai uma estrela no mar, né? A terça parte das águas se torna ingerível, né? Deixa de ser água potável. A terça parte dos homens morre. Terça parte é muita coisa, irmãos. Terça parte é quase 3 bilhões de pessoas morrendo por causa de água. E a gente não viu isso acontecendo, né? Então será um evento. E eu creio que não será por muito tempo também. Porque o próprio Jesus disse que se durasse muito tempo, nenhuma carne se salvaria. Venenos dentro da água, poluindo a água, jogando lixo. Eu via muito lixo sendo jogado pelos homens da terra. A Bíblia diz que a água vai se tornar amarga por causa da estrela. E aqui ela já está mudando. Aqui ela já diz que a água se tornando vai matar os homens por causa do lixo que estão jogando. Meu irmão, desde quando estão jogando lixo? Desde que o mundo é mundo. Então não será por isso, meu Deus do céu. As pessoas podem pensar que de fato se tornam amargas, a gente sente de amargo e sentiu amargo, mas o Senhor estava se referindo aqui. O anjo do Senhor me revelou que o amargo que no livro de Apocalipse está dizendo são que já aconteceu, venenos, agrotóxicos, coisas que são jogadas dentro da água, os lixos,
as águas já estão poluídas, já estão amargas. Irmãos, ainda bem que esse suposto ministério que fechou, que senão eles iam escrever outra Bíblia. Escuta o que eu estou dizendo. Eles iam escrever outra Bíblia, porque ela diz aqui que do jeito que a Bíblia está escrito não é daquele jeito, porque o anjo revelou que não é daquele jeito. Você tem que ler a Bíblia ali do jeito que o anjo mostrou, né? Não está em ordem cronológica. E aí ela vem dizer aqui que amargo das águas é agrotóxico que os homens estão jogando. Ela diz isso, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que uma estrela vem do céu e cai nas águas e deixa as águas prejudicadas. A Bíblia diz isso. Agora ela diz que é agrotóxico. Agora ela diz debaixo da autoridade de quem? Tem hora que é debaixo da autoridade de um anjo, tem hora que é o próprio Deus em voz audível. Então com o que se fica? Com o que se fica? Com esse anjo que apareceu para ela ou com a Bíblia? Que as duas versões aqui não tá batendo. Numa certa parte desse vídeo aqui, ela fala que o anjo começou a mostrar a Bíblia, né? Toda escrita ali em hebraico. E ali ela conseguia ler. Irmãos, é muito pra minha cabeça isso, viu? Muito pra minha cabeça. A pessoa ali conseguir ler durante a experiência. Aí sai da experiência e já desaprendeu tudo. Outra coisa, o Apocalipse, minha filha, eu sinto muito em lhe informar, mas o Apocalipse não foi escrito em hebraico. O Apocalipse foi escrito em grego koiné. Era uma espécie de grego que era uma língua franca da época. Então o Novo Testamento ele foi escrito em grego. A grande parte do Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Então, o anjo mostrar ali as palavras em hebraica já se torna complicado, né, para você, para quem conhece, que você sabe que o Apocalipse foi escrito em grego. E aí? Então é uma besteira atrás da outra, sabe? Uma besteira atrás da outra. Se tivesse uma coisa, se dissesse, não, aqui eu realmente aprendi, aqui é uma verdade, eu ia dizer, não, realmente é uma verdade. Porque eu tenho que concordar até com a pessoa que não gosta de mim. Até com a pessoa que me persegue, se ela estiver falando a verdade, eu tenho que concordar com ela, né? Jamais eu ia gravar um vídeo como esse de algo que eu aqui julgasse que era verdade. Mas comparado com a régua, medido com a régua que é a Bíblia e não com o que eu acho, isso aqui tudo é besterol do começo até o fim. A passar ou não pela grande tribulação, mas eis que eu te revelo nesta madrugada que se a igreja irá passar pela tribulação. Ou seja, irmãos, um negócio desse aqui é uma exaltação própria esse daí. Pode ver que o tempo todo a pessoa ela se colocando no nível superior a outras pessoas. Ou seja, eu conversei com o próprio Deus, então eu estou acima de você. Eu conversei com Deus, então eu estou acima de você. A interpretação que eu vou trazer aqui foi dada pelo anjo. A Bíblia da minha mão foi parar na mão do anjo e começou a aparecer ali letras hebraicas e eu comecei a ler, né? Sinto muito de informar, mas o Apocalipse é escrito em grego e não em hebraico. Mas enfim, a pessoa começa a se exaltar, a dizer a se colocar no nível superior às outras pessoas. Eu conversei com Deus, você não. Quem me mostrou essas coisas foi um anjo. Então, se você vier refutar, você não está refutando a mim, você está refutando ao anjo. Aqui nesse ponto do vídeo aqui que fica mais ainda visível isso que eu estou dizendo. Fica mais visível você notar que a pessoa está querendo se colocar no nível acima dos outros. Ela está dizendo assim que os homens vão para a academia, vão para as faculdades, fazem grupos, estudam e tal. Se a igreja vai passar pela tribulação ou não. Daí um anjo vem e dá de bandeja para ela a resposta. Só que ela não conta qual é a resposta. Por quê? Porque o anjo não permite contar para você. Você que vai que estude também. Ué,
Mas se os outros estão estudando, estão tentando saber e não sabe, se Deus revelou a você é para você revelar para as outras pessoas, né? Ela mesmo não diz aqui, ela mesmo não diz aqui que os homens estão aí se batendo, estão se descabelando para tentar saber se a igreja passa ou não pela tribulação e não consegue? E ela tem a revelação? Se ela tem a revelação, qual que é o objetivo? É revelar para as outras pessoas. Mas não. Não, ela vai ser a única detentora dessa verdade. Então você tem que correr atrás dela, seguir ela. Irmão, isso aqui é pura manipulação com as pessoas. Fazer as pessoas ficar dependentes dela. Entendeu? Não sei se eu falei em algum vídeo aí, mas o líder, ele tem que ensinar as pessoas a orar. Tem que ensinar as pessoas a buscar, a jejuar. Tem que ensinar as pessoas a dependerem de Deus. Mas eu tenho visto por aí afora, as igrejas não ensinam nem as pessoas a orar mais. Venha para cá que você vai ser abençoado. Ou seja, a bênção está comigo. A bênção está com Deus, mas só que Deus está aqui. É aqui que você vai ser abençoado. Fora daqui você não é abençoado. Isso, irmão, é pura manipulação. Porque a partir do momento que você começar a descobrir que se você for para o culto, você é abençoado. Se você não for, você é abençoado também. Né? Aí eles começam a pensar que eles podem perder adeptos. Né? Aí eles começam a manipular as pessoas. Você entendeu aí? Eu recebi a revelação, mas eu não vou passar. Irmãos, isso é totalmente antibíblico. Quando Deus revela alguma coisa para nós, é porque Ele quer que nós passe para as outras pessoas. Ah, mas se eu falar que a igreja não passa pela grande tribulação, então as pessoas vão se tornar preguiçosas. Não, não necessariamente, porque vão se pôr. Eu sei que a igreja não passa pela grande tribulação, só que eu vou me preparar para subir no arrebatamento, justamente para mim não ficar na tribulação. Agora, não poderia ser o contrário? Ah, já que a igreja passa pela tribulação, então eu vou me preparar para quê? Então a vinda de Jesus não é iminente. Jesus falou que ele pode voltar a qualquer hora. Sim ou não? Se você disser que sim, então pode ser agora. Se for agora, então a tribulação não aconteceu. Se você crê que Jesus vem só depois da tribulação, então a tribulação tem que acontecer primeiro. Então a vinda de Jesus não é iminente. Né? Jesus não pode voltar a qualquer momento, então tem que mudar a doutrina aí. Entendeu? Então se eu vou passar pela tribulação, então vou me preparar para a tribulação. Eu conheço muita gente que está se preparando para a tribulação, enterrando alimento, armazenando, coisa do tipo, né? Agora, eu aconselho até você fazer armazenamento. Por quê? Porque você não sabe o que acontece amanhã. Tem coisas que acontecem que fica aí o Brasil ou a cidade onde você mora em colapso aí por uma semana, um mês, você não sabe. Então esse negócio de fazer compra diária ou mensal tá errado. Você deveria guardar alimento assim por um ano, 2 anos, até uns 4 anos aí. Não é que você está confiando nisso. Você está sendo prudente, você está se preparando espiritual e fisicamente. Você não sabe o que vai acontecer. Você tem que estar preparado das duas maneiras, porque você pode negar Jesus também por conta da sua barriga, que roncou, que ficou com fome, você negou a ele. Então Deus, em maneira nenhuma, ele é a favor do preguiçoso. Então essa justificativa dela aqui, que se ela contar o que o anjo contou, o que o anjo revelou, você fica preguiçoso, para mim não cola isso daí. Para mim não cola, que é uma coisa que lá para frente poderia ser desmascarado e ficar feio, né? Mas só que o vídeo inteiro aqui é fake. O vídeo inteiro aqui não bate com a Bíblia. Ou você fica com a revelação do vídeo, ou você fica com a Bíblia, que as duas versões não batem. Então, irmãos, a doutrina que eu aprendi é dessa forma. Se você quer trazer uma revelação, você tem que trazer uma revelação completa. Por exemplo, eu me levanto numa igreja e digo, aqui tem alguém em pecado. Se for um pastor sério que dirige aquela igreja, um pastor competente, um pastor de Deus, ele vai dizer para mim, você vai ter que apontar quem é essa pessoa. Eu já vi isso acontecendo. Eu congregava num determinado ministério que uma mulher sempre tomava o microfone, porque Deus vai passar a espada, porque não sei. O pastor falou, olha, a partir de hoje, ou você aponta quem é essa pessoa, ou
você vai parar com isso? Porque Deus não é Deus de confusão. Você está colocando todo mundo em confusão aqui. Aí fica um olhando para a cara do outro, né? Quem será essa pessoa, né? De repente é o pastor que está em pecado e Deus vai passar a espada? Ou será que é o presbítero? Ou será que é a dirigente de círculo de oração? Então Deus não faz isso, irmão. Deus ele pega, aponta quem é de uma vez e acabou-se o problema. Mas por hoje é só, meus irmãos. Aí nós vamos continuar aí ouvindo, né? E aí nós achar alguma coisa relevante aqui, a gente fala. Mas o correto é não crer, viu? Não crer, porque aqui é um besterol do começo até o fim. Do começo até o fim. Se tivesse uma coisa aqui que se encaixasse com a palavra de Deus, nós ia dizer. Mas não tem. Agora, quanto a você aí que... Ah, eu voltei para Jesus através desse programa. Amém, irmãos. Você voltou para Jesus, não foi para esse ministério. E se fosse para esse ministério, você ia quebrar sua cara. Eu conheci pessoas aí que estavam indo para lá já. Ah, vou ter que ir para lá. Vou ter que ir para lá para ser moldado. Se você fosse, você ia se complicar, né? Então, meus queridos, mais uma vez vou te recomendar, siga Jesus Cristo, né? Siga Jesus Cristo, leia a palavra de Deus, leia aí e veja aí se dá alguma margem aí de estrela caindo no mar ser poluição, porque poluição desde o princípio dos tempos está acontecendo. E da estrela cair no mar vai ser um evento. Eu acredito que não vai durar muito tempo essas águas amargas, que senão mataria todo mundo. Vai matar algumas pessoas, né? Algumas pessoas vão morrer, a terça parte dos homens. E se ela fala que isso já aconteceu, aonde que estão esses homens que já morreram? Né? Essa parte da estrela, só essa parte aqui já refuta todinho. Porque não precisa de duas, três profecia falsa aí para você se tornar um falso profeta. Basta uma. Mas aqui a interpretação inteira, ponto por ponto, não fecha com a Bíblia. Ou você fica com a Bíblia ou você fica com essa besteirada. Ok, meus irmãos? Por enquanto é só, depois provavelmente faremos outro vídeo aí, tá? Mas por enquanto é isso, que Deus abençoe a vida de todos aí. Um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil.